Bom, pessoal, é, esse vídeo é para mostrar que é possível hoje a gente trabalhar com o SQL Server versão 2017 ou 2019, mesmo estando num ambiente Linux. Tá? E sem a necessidade de fazer a instalação do, do SQL Server pelo apt-get. A gente pode usar o Docker. Então esse vídeo ele mostra como fazer para ter uma instância SQL Server Developer utilizando o Docker no Linux. O Docker é nativo Linux. Né? Para usar no Windows a gente precisa de algumas virtualizações, como no Docker for Windows, Docker Desktop, precisa do Hyper-V. Funciona bem, funciona muito bem, ele simula muito bem a funcionalidade do Docker no Linux. E o Docker Toolbox, que é uma versão mais democrática, ela funciona em diversas versões de Windows. O Docker Desktop ele funciona em algumas versões específicas, que o Hyper-V dá suporte. Também funciona muito bem, não funciona com localhost, ele funciona com IP, né? Mas funciona bem. Então, o foco desse vídeo não é mostrar o Docker, as funcionalidades do Docker, mas como ter uma instância do SQL Server Docker e rodar no Linux sem grandes problemas. Se você quiser rodar um pouquinho, depois se quiser apagar, enfim, fica muito mais fácil, né? Então, eu estou usando uma versão Ubuntu com gráfico XFCE, que é o Xubuntu 18.04. Nesse momento é uma versão bastante estável, né? E eu vou usar esse passo a passo aqui para instalar o Docker, e depois eu vou usar o passo a passo da Microsoft para colocar o Docker do SQL Server, o container do SQL Server. Tá? Então eu já tenho a minha máquina Ubuntu, ela está atualizada, ela está com o Java 8 instalado do OpenJDK, tanto o JDK quanto o JRE. Tá? Eu tenho outros vídeos que mostram como fazer isso. Então eu vou seguir o passo a passo aqui da instalação do Docker. Então eu vou entrar no terminal e já vou fazer o sudo. Tá? Eu vou fazer tudo como superusuário porque essa minha máquina ela é bastante simples. É uma virtualização de Linux bastante simples. Tá? Então vamos fazer um update, né? Verificar se tem algum update a ser feito. Nesse caso não. E aí ele vai querer que instale algumas aplicações. Então você vê que eu vou copiar do jeito que está aqui no site, tá? Então tá aqui, ó. apt install, apt transport https, CA certificates, curl, software properties common. Algumas das coisas eu já tinha, outras não. Ele vai instalar, configurar. Aí eu vou pegar a chave do repositório do Docker, que está aqui. Ok. Vou adicionar o repositório do Docker. Lembrando que eu estou na versão 18.04. Se você tiver em outra versão, essas configurações mudam, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Tá? Eu estou numa versão estável. Tá? Então, adicionando o repositório para o apt-get, né?
E aí, agora, vou fazer o update novamente. Atualizou, tá tudo certinho. Agora, vamos verificar se deu certo, se ele incluiu o repositório do Docker, né? Vou ver o cache aqui. Aqui, ó. Candidato tabela de versão, download.docker. Algumas versões elas vão mudar, tá? Aqui tá 18.03, aqui vai estar 19.03, mas tá ok, tá? Então, tá aqui, ó, 18.3 CE, tá tudo certinho. Então eu vou fazer a instalação do Docker CE. Vai dar aí, dependendo da tua versão, ele vai dar mais ou menos aí uns quase 100 megas, né, de download. Tá? Isso pode demorar um pouquinho. Ele já adiantei, ele já está quase no final aí do processo, né, de instalação, já está em 98%. Ok. O Docker CE está instalado. Aí tem aqui, ó, vamos verificar se o processo dele está executando, né? systemctl status docker. Aqui, ó, ele está rodando, né? Tá ativo, então tá tudo ok. Tá? Bom, vamos ver se ele está funcionando. Vamos fazer assim, ó. Sempre que a gente instala o Docker, principalmente o Docker nativo, né? O ideal é a gente fazer uma instalação do Hello World. Docker run Hello World. Se ele instalar o Hello World e rodar, olha lá, Hello from Docker. Então ele baixou o container do Hello World, me deu algumas informações. Então significa que o Docker está funcionando. Então, se eu fizer, por exemplo, um docker ps-a, olha lá, eu vou ver que a imagem do Hello World foi baixada com o nome padrão aqui dele, ele cria nomes estranhos. Então eu já estou apto a criar containers Docker na minha máquina Linux. Bom, quando você vê lá na Microsoft, no site da Microsoft, tem todo o passo a passo de criar containers para o SQL Server, tanto 2019 quanto 2017 Developer. Tá? Então, quando você entra no site da Microsoft, né, para fazer containers SQL Server, o padrão normalmente é 2019. Você olha aqui no comando, né, o server 2019. Mas aí, se você quiser, ó, confira a versão da SQL Server 2017 desse artigo. Eu vou usar a versão 2017, que é esse aqui, tá? Você vê aqui a imagem, ó, Server 2017, tá? Então eu vou seguir o passo a passo desse tutorial para a gente colocar o SQL Server num Docker Linux, tá? Então primeiro eu vou pegar a imagem, Docker Pool e o nome da imagem. Preciso fazer isso? Obrigatoriamente não, porque como vocês verificaram antes, quando eu dei um Docker Run Hello World, ele verificou que não havia imagem Hello World, baixou e criou o Docker. Mas eu vou seguir aqui o passo a passo, então eu vou primeiro
baixar aqui a imagem. Ela demora, ela tem 1,5 GB, 1.4 GB na verdade. Tá? Então ela demora um pouco para baixar. Então você vê que eu dei aqui o Docker Pull, né? E ele já está baixando. Tá? Eu vou adiantar para não ficar assistindo o download. Bom, fez o pull aqui da imagem, né? Para tirar a poluição, vou dar um clear aqui. Docker images. Bom, eu tenho duas images agora. Uma do SQL Server, de 1.4 GB, e uma do Hello World, de 1K. Então, ok. Agora, eu estou apto a fazer a instalação do SQL Server, do container do SQL Server. Seria o passo 2 aqui. Lembrando que, aqui ó, antes, 2 GB de espaço em disco, 2 GB de RAM. Tá? Então, se você está fazendo isso numa VM, muita atenção nisso aqui. Tá? Se você está fazendo numa máquina convencional, você não tem 2 GB de RAM e 2 GB de espaço em disco, mesmo a versão padrão de instalação do SQL Server no Linux, você não vai conseguir rodar. Tá? Diferente do Windows, que tem versões antigas, como a 2005, a 2008, que rodariam em máquinas bem simples, não tem essas versões para Linux. Tá? Então, isso aqui é condição obrigatória. Tá? Então, passo 2. Tem que rodar essa linha aqui. Tá? Eu vou usar aqui o mousepad. Eu vou copiar isso aqui que está aqui. E vou colar no mousepad. Qualquer editor, tá, pessoal? Não precisa ser esse. Tá? Por quê? Vocês veem que ele faz essa barra aqui como quebra de linha. Isso efetivamente funciona, isso é normal. Mas eu quero colocar tudo numa linha só. Então, vou colocar aqui tudo numa linha só. E a gente vai entender um pouquinho, tá? Como eu lá já estou com o su, tá? Então, docker run -e, você vê que eu estou passando aqui uma aceitação das normas de utilização, tá? -e SA password. Bom, o SQL Server ele cria um usuário SA e ele precisa ter uma senha que é forte. E dá uma lida aqui, ó. Tem que seguir a política padrão do SQL Server. A senha deve ter pelo menos 8 caracteres e conter 3 dos 4 conjuntos: maiúsculos, minúsculos, números e símbolos. Pelo menos 3 dessas 4 opções. Eu vou colocar com as 4, tá? Quem já viu o vídeo do Windows, eu uso o mesmo padrão. Leandro@123. -p 1433. Então eu estou mapeando a porta de dentro do container 1433 para a porta de fora. Então, se eu jogar um localhost 2.1433 com o container ativo, eu vou me comunicar diretamente com ele. Tá? O nome, eu vou mudar o nome. SQL1 eu acho muito ruim para a gente identificar. Vou chamar de SQL Server 2017. -d, eu vou colocar, além do modo debug, o modo de iteração. Tá? E o nome da imagem que nós acabamos de fazer o pull. Tá? Vou copiar isso aqui, vou colar no terminal e vou rodar. A partir do momento que eu fiz isso, eu vou dar um clear e vou dar um docker ps-a. Você vê que o container está ativo, aqui ó, up, com a porta 1433 mapeada. Pronto. O SQL Server já está rodando no meu Linux, já está funcionando. Tá? Aqui no site ele explica, né, conforme o que eu fiz aqui e tal. Aqui o ps-a. E aí ele dá algumas sugestões e tal, mas ele
sugere a gente fazer um teste conectando diretamente ao SQL Server dentro do container. Como é que eu entro no container? Eu vou dar outro clique. Docker exec -it SQL Server 2017, que é o nome que eu pus para minha máquina. Ele é case sensitive, tá? Bash. Pronto. Ó. Você vê que aqui mudou. Eu saí da Leandro VirtualBox e entrei numa 493, qualquer coisa. Isso aqui eu tô dentro do meu container. Tô dentro da minha do meu container do SQL Server. Ele sugere usar o SQL CMD. SQL CMD. Mas o SQL CMD não está no path do SO, do container. Então, eu vou ter que usar o caminho todo aqui, ó. /apt, /mssql, enfim. O que é esse "-s"? Que é o server. O server é o localhost. O que é o "-u"? SA é o usuário SA. E o "-p" é a senha. Do que está aqui, que eu estou copiando, a única coisa que eu vou mudar é a senha. Que a senha que eu coloquei foi Leandro@123. Né? Você vê uma maiúscula, minúscula, símbolo, número. Se der certo, conforme diz aqui, ó, ele vai aparecer o número 1. Para executar qualquer ação, eu tenho que dar o go. Tá? Olha lá, deu certo. Eu não vou ficar criando database e criando tabela, que nem ele fala lá no exemplo. Eu só vou fazer um select get date. Go. Tá lá. Pegou a data, a hora, tá certinho. Exit. Eu saio do SQL CMD. Exit. Eu saio do container e volto para minha máquina real. Bom, até aqui ok. Se eu fizer um docker stop SQL Server 2017, eu paro o container. Ele para de responder. Se eu fizer um docker ps-a, você vê que ele está encerrado. Se eu fizer um docker start SQL Server 2017, docker ps-a, subiu novamente, está no ar. A minha máquina Linux está apta a trabalhar com bancos de dados porque ela está com o SQL Server instalado. Agora, o Management Studio, que é muito comum para quem usa o SQL Server no Windows, não está disponível no Linux. Tem algumas alternativas? Tem. Tem o VS Code, por exemplo, para quem gosta do VS Code. Eu vou trabalhar nesse vídeo eu vou trabalhar com o dbeaver. Tá? O dbeaver é uma variação do Eclipse específica para quem vai trabalhar com bancos de dados diversos. Então, eu vou entrar aqui no site do dbeaver, versão da comunidade. Como eu estou usando o Xubuntu, eu vou pegar aqui, né, o package, o instalador, e vou fazer o download dele. Feito o download, aqui ó, download, né, ele está aqui na minha pasta, né, então eu vou fazer a instalação dele. Eu vou abrir um outro terminal, por puro preciosismo, tá? E vou entrar também com o su, tá? Vou entrar na minha pasta de downloads e vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um dpkg-i e o meu arquivo do dbeaver. Vamos ver se ele faz a instalação normal.
Se não houver nenhum tipo de dependência, ele faz a instalação normal e aí a gente já tenta fazer a conexão com o SQL Server. Terminou aqui a configuração, vamos ver se ele está rodando. Debeaver. A vantagem do Debeaver é que eu consigo rodar outros SGBDs também. Ele se comporta de maneira mais universal, né? Então, pode nos ajudar, por exemplo, no Linux, né? Tá aqui, ó. Criar uma nova conexão de database. SQL Server, que é o nosso caso. Poderia ser outro, tá? Até o Spark, nem é um banco de dados, mas enfim. Tá aqui. Host, localhost 1433, né? Eu tô com o Docker nativo, né? A porta a gente mapeou. Database master, tudo bem. Autenticação do SQL Server. Usuário SA, a senha leandro@123. Vamos ver aqui a propriedade dos drivers. Aqui, ó. Ele vai baixar o JDBC. Para desenvolvimento, principalmente quando eu não estou usando frameworks e tal, eu costumo usar o JTDS. Ele considera o JDBC melhor. Ok. Finish. Você quer criar uma database de amostra? Não. Close. Eu dei o finish sem testar. Então, botão direito aqui, eu vou dar um teste. Conectado. Você vê que eu não precisei fazer nada. Eu só localhost 1433, SA e a senha. Ok. Então, eu vou aqui e vou criar um new SQL editor. Select get date. Aqui, ó. Bonitinho. Create database db test Ctrl Enter, tá? Criou. Eu vou tentar mudar agora. Use db test. Bom, coloquei aqui o useDB test, então mudei a database, né? No primary key, ID. Seleciona, Ctrl Enter, tá? Criou aqui. Se eu der um select asterisco from
tbl teste. Tá vazia. Insert into tbl teste 1 teste 1. Tá funcionando.